Nesses últimos dias tem tido muita discussão sobre o isolamento social, sobre o fim do nosso tempo de quarentena aqui. Quando que ele deve acabar, se deve até setembro, se deve parar agora, o que deve acontecer? Bom, uma coisa que eu acho que as pessoas estão perdendo é a visão do porquê da quarentena. Tem gente que acha que a quarentena é um fim em si mesmo, nós vamos nos curar. Mas se vocês lembrarem, por que nós fizemos a quarentena? É que esse vírus ele se espalha muito rapidamente. Então ele pode contaminar muitas pessoas ao mesmo tempo e levar muitas pessoas ao hospital que excedam o nosso sistema de saúde, a nossa capacidade de atendimento dessas pessoas. Que foi o que aconteceu na Itália, está acontecendo nos Estados Unidos. As pessoas vão ficando doentes tão rápido que o sistema de saúde entra em colapso. As pessoas não têm como serem atendidas, que é o que acontecia aqui. Né? E para que a gente fez o isolamento social, a nossa quarentena? A ideia era aquela de achatar a curva, se vocês se lembram. E o que é achatar a curva? Na verdade é espalhar no tempo, a gente ganhar tempo para poder melhorar o nosso sistema de saúde, comprar mais respiradores e assim por diante. Então essa foi a função, abaixar e diminuir a curva. Agora, o número de pessoas que vão ser contaminadas, né, para a gente vencer essa doença, depende. É o que o pessoal chama de imunidade de grupo ou imunidade de rebanho. Então, eu vi alguns estudos que falavam que precisa de 70% da população, ou seja, de cada 10 pessoas, 7 têm que estar imunizadas para essa doença parar. Alguns falam menos, 60, 50, 40, tem outras doenças que são 40% já é suficiente. Então a gente não tem muito essa noção porque é um vírus novo. Mas ele tem uma capacidade de se espalhar muito rápido, como a gente viu. Então, para a gente vencer a doença, o que precisa é ter gente imunizada. E só tem duas formas de se imunizar as pessoas. A primeira é vacina, que nós não temos. E a segunda é as pessoas pegando a doença e adquirindo anticorpos. E aí vem a pergunta, como é que estamos hoje? Como é que o Brasil está hoje? Aí eu peguei esses dados aqui do site worldometers.info, vocês podem dar uma olhada lá, como está a situação hoje. Então hoje é dia 12 de abril, domingo de Páscoa, né, e ali tem os dados até dia 11 de abril. Casos reportados, nós temos ali o total de casos e total de mortes. Né? O total de mortes representa 5,4% do total de casos reportados. De todas as pessoas que pegarem o vírus, 80% vão se curar em casa. 20% vão procurar um sistema de saúde, vão precisar de algum atendimento. Alguns falam 85, 15, então, mas para a gente ter uma ideia aqui, fazer uma conta de grandes números. Tá? E aí o que acontece é que desses 20% que vão precisar do atendimento, em média, 5% vão falecer. Tá bom? Então a nossa conta ficaria mais ou menos assim. De todas as pessoas que contraírem, 80% delas vão ser curadas sem procurar o sistema médico, 20% vão procurar o sistema médico, desses 20%, 19% se curam e 1% vem a falecer. Então, usando essa conta, eu fiz o seguinte, eu peguei lá no site as mortes que nós temos por dia, os casos por dia, e fiz uma conta ao contrário, os infectados por dia. Se 1% são os que morrem, então, no primeiro dia, se você olhar lá, se morreu um, deve ter 100 infectados, assim por diante. Tendo feito isso, eu somei. Né? Então, total, que é o que dá lá no site. Nós temos hoje 1.141 mortos no total, para 20.984 casos. Então, fazendo essa conta, se 1% é o que morre, nós teríamos 114 mil pessoas já infectadas e de alguma forma curadas no nosso sistema. Que daria essa conta mais ou menos, olha, 18% e 1%, que está mais ou menos dentro daquilo que o pessoal fala. Tá bom? Então eu coloquei isso num gráfico hoje. Olha, esse é o nosso gráfico atual de hoje, considerando aquela conta de 1%. Então o número de infectados é o azul, o número de casos por dia é o laranja e o número de mortos por dia é o vermelho. Então eu pensei, vamos supor que parece que essa nossa curva está fazendo a volta, está começando a cair. Vamos supor que essa curva ela se reflita, vou refletir ela ao contrário, tá bom? Então tudo que estava até hoje, vamos supor que daqui para frente ele comece a cair, vai refletir a mesma coisa. Então o que nós vamos ter no Brasil? Basicamente, vamos dobrar. Então, 1.141 mortes vão ser
2.280 mortes. 20 mil ou 21 mil casos vão ser 42 mil casos. E de 114 mil, 228 mil. Então, para a gente ter um grande número. Então, se a gente conseguir, nos próximos meses, vencer, né, entre aspas, a pandemia aqui e acabar com ela, nós vamos ter 200, 300 mil pessoas que foram infectadas e estão curadas. Só que voltando para o nosso caso, como é que a gente vence realmente a pandemia? Se a gente tiver aquela tal da imunidade de grupo. Bom, se precisar de 70% das pessoas imunizadas, né, para acabar, das pessoas estarem imunizadas para acabar com a pandemia, nós vamos precisar de 147 milhões. E nós vamos acabar a nossa pandemia agora com 300 mil. Tem uma coisa para pensar. Vamos supor que, vamos pegar o cenário mais otimista, 40% só. Então nós precisamos de 84 milhões de pessoas imunizadas. Continuamos com 300 mil, 400 mil, 500 mil. Então o que vai acontecer, gente? Se a gente matar esse vírus agora, acabamos com ele, nós vamos ter 100 milhões de pessoas que precisam ser infectadas, vamos lá, fazer um número redondo, e vamos ter aí 300 mil pessoas que já foram infectadas. Então essa epidemia, na hora que voltar uma pessoa com o vírus, vai voltar com a força total. Se a gente derrubar a epidemia agora, simplesmente derrubar, e com esse monte de pessoas não imunizadas, vai voltar uma, vai voltar duas, daqui a pouco a gente volta no isolamento. Então, se o presidente acabar, se o governador acabar, vai voltar, porque tem pouca gente imunizada. A hora que aparecer uma pessoa, vai voltar. Então a pergunta é, o que nós deveríamos fazer? Né? O que nós deveríamos fazer realmente é aquilo desde o começo, é gerenciar o número de leitos. A pergunta não é quantos mortos tem no Brasil, quantas pessoas já morreram. Morreram mais pessoas, né? Nossa imprensa fala, morreram. Lógico, sempre vai morrer mais pessoas, dá para morrer menos pessoas. Tá? Mas a pergunta é, quantas pessoas estão morrendo sem atendimento? Quantas pessoas estão morrendo por causa de falta de leitos? O que nós estamos vendo, e tem muito hospital, apareceu na internet, não sei se é de verdade, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, vazio, né? Com UTIs vazias. Então, nesse momento, a gente tem que pensar no hospital como uma fábrica de pessoas imunizadas. As pessoas têm que ir pegando a doença aos poucos, alguns indo para o hospital, 20% indo para o hospital, se curando e fazendo essa curva andar, aumentando o número de pessoas imunizadas. É só assim que a gente vai vencer essa pandemia. Né? Ou vacinando. Então vamos esperar a vacina, daqui um ano e meio. Mas nesse meio tempo a gente precisa gerenciar isso. Acabar simplesmente, baixar simplesmente essa curva, é esperar ela voltar. Né? Deixar um monte de gente, milhões de pessoas sem imunização, é esperar ela voltar. Aí a pergunta é, o que fazer então? O que fazer é voltar ao início das coisas. Nós temos que pensar nos nossos hospitais como se fossem mini fábricas de pessoas recuperadas. O que as pessoas precisam? Aqueles 20% que precisam ir para o hospital, precisam ter leito, precisam ser cuidados e se tratarem e curarem. É isso. Hoje a gente vê, não sei se é verdade, que nem apareceu na internet, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com leitos vazios. A gente deveria estar gerenciando isso. O que os governos deveriam estar fornecendo para a gente, a informação é quantos leitos estão ocupados e quantos leitos estão sobrando. Outra informação, se a gente vai começar, vamos acompanhar isso daqui, esse crescimento exponencial, todo mundo sabe que o crescimento é exponencial. Olha, isso pega de surpresa as pessoas que não conhecem, mas quem conhece consegue prever razoavelmente. Então se você fala, daqui a uma semana nós vamos expandir, nós vamos explodir o número de casos e vai passar, então vamos fazer o isolamento social de novo, precisamos segurar isso daqui. As pessoas não podem deixar de ser atendidas. Agora, esse processo de ficar preso em casa, achando que esse isolamento vai fazer com que a gente vença, é um pensamento errado. A gente não vai vencer, porque a gente vai ter muito pouca gente imunizada, e a primeira hora que voltar, e vai começar a voltar em curvas para nós. E nós precisamos, então, usar o nosso sistema de saúde. O que a gente tem que cobrar dos nossos governantes é quantos respiradores você tem, quantos... Não adianta só... Hospital de campanha é muito bom, mas tem médico lá? Tem respirador? Quantas UTIs com respirador tem? Quantas pessoas precisam só de terapia semi-intensiva e quantos precisam de intensiva? Quantos leitos tem sobrando? Quantos leitos você está construindo para o mês que vem, para o mês seguinte?
E outra coisa, não adianta a gente falar isso de Brasil. O Brasil é muito grande, muito diverso. A gente tem que fazer isso por região. As cidades, os prefeitos da região têm que trabalhar em rede, trabalhar em conjunto. Se o meu hospital lotar, eu tenho que levar para o outro hospital. E a gente tem que trabalhar em conjunto para que é, a gente consiga transformar, né, cuidar das pessoas que vão pegando, porque elas vão ter que pegar. Se não pegar, a gente não está curado. E se não está curado, está sempre suscetível à doença. Então nós precisamos criar métricas corretas. E as métricas são quantas pessoas devem se infectar daqui a uma semana, a duas, quantos leitos eu vou precisar e quantos eu tenho. E se eu não tiver, para onde eu vou mandar essas pessoas? Então olhar, e aí, como aconteceu nos outros países, se a gente começa a perceber que vai ser alguma coisa radical, fecha, voltamos para casa aqui, ficamos em casa. Se não, vamos relaxando, vamos gerenciando esse contato social. Se a gente não quer fazer espetáculos agora, né, jogos de futebol, grandes aglomerações, tá certo. Mas voltar à vida normal aos poucos e ocupar esses leitos e fazer o nosso sistema andar, permitir que as pessoas sejam imunizadas. Esse é o processo certo. Então a métrica é, senhores, quantos leitos os senhores têm para as pessoas serem cuidadas e quantos estão sendo usados hoje? Qual que é a previsão para as próximas semanas? Se passar da previsão na sua cidade, o senhor tem outra cidade para onde mandar? Como é que estão os outros prefeitos? Vamos construir uma rede em conjunto? Isso que a gente deveria estar pensando em hospitais como fabriquinhas de pessoas que são curadas e ficam imunes ao Covid. A hora que a gente chegar naquele número, 40%, 50%, aí nós vencemos a doença. Antes disso, a gente vai ficar indo e voltando para casa.